Hoje nós já comemoramos a Páscoa de Jesus, mas antes da Páscoa, que é a ressurreição, nós precisamos nos lembrar da morte. E nós vamos nesta manhã nos lembrar das sete últimas palavras de Jesus. Eu gostaria que todos estivessem bem atentos e nós vamos participar e lembrando-nos das últimas palavras de Jesus. As últimas palavras de uma pessoa são sempre muito interessantes, principalmente se se trata de alguém que marcou o seu tempo por tudo que disse. No caso de Jesus, foram mais do que interessantes. Agostinho, no século XV, teria afirmado o seguinte, que a cruz onde Jesus foi crucificado e morto foi a cadeira do mestre na sua aula final. Porque foram ensinos tão preciosos que Jesus deixou naquele momento, que são verdadeiros ensinos e aula para a nossa vida. E coube a mim trazer das 7 finais palavras da cruz, a primeira. Lucas 23, 34, você pode acompanhar na sua Bíblia, registra as palavras primeiras de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa oração que foi feita por Jesus foi num momento de profundo significado. Sob o ponto de vista humano, um momento de crise para Jesus, porque ele passava por muita dor, muito sofrimento, muita humilhação. E sob o ponto de vista de Deus, o cumprimento do seu plano para o resgate da humanidade. Aliás, 700 anos antes, Isaías profetizou que o Filho de Deus seria crucificado com pecadores. Acompanhe na sua Bíblia, Isaías 53, 12. Isaías 53, 12 diz assim: pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Naquele momento que Jesus foi capaz, com todo o sofrimento que estava passando, de orar, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ele estava, na verdade, expondo publicamente o pecado dos judeus. E ele ressaltou que eles estavam agindo daquela maneira por ignorância, fazendo o que estavam fazendo por não saberem exatamente o que estavam fazendo, pura ignorância. Jesus pediu ao Pai naquele momento que perdoasse as pessoas que estavam participando do seu assassinato. Há ofensa que alguém possa sofrer maior do que essa, queridos? Pense um pouco nisso. Reflita sobre isso. Deus ouviu aquela oração de Jesus, abrindo o caminho de salvação até para os assassinos de Jesus, porque eles reconheceram que ele era o Filho de Deus. Observe o que diz o texto a esse respeito. Mateus 27, 54. Mateus 27, 54 diz assim: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Glória a Deus por este momento de reconhecimento daqueles homens. Quem não entende que o perdão é o caminho para a liberdade, não é capaz de perdoar.
Prefere ficar aprisionado às ofensas sofridas, vivendo constantemente amargurado. E Jesus propôs, naquele momento da cruz, que isso pode ser diferente na nossa vida. Jesus nos ensinou que é possível perdoar qualquer que seja a ofensa, passando pelo caminho do amor. O apóstolo Pedro explicou bem esse ensino de Jesus em sua primeira carta. Vale a pena você conferir também na sua Bíblia. 1 de Pedro 4, versículo 8, diz assim. Fique bem atento nestas palavras, queridos. Isso pode ajudar em muito a sua vida. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Eu gostaria que vocês repetissem comigo esta última frase, porque o amor cobre multidão de pecados. Glória a Deus por isso. Concluindo, eu gostaria de finalizar dizendo que o que nós podemos aprender desta primeira palavra da cruz, que quando você ama, quando eu amo, somos capazes de perdoar verdadeiramente, seja qual for a ofensa. E quem ama tem multidão de pecados perdoados. Se você acha difícil perdoar, pense na bênção que será perdoar. O amor apaga multidão de pecados. Os seus próprios pecados, os meus próprios pecados e os pecados de quem presencia tal testemunho na vida da gente. É bênção muito grande. É liberdade. Amar e perdoar. Isso Jesus nos ensinou naquele momento. Meu desejo é que o Senhor o abençoe, capacitando para o exercício do amor e do perdão. Como Jesus é amável, maravilhoso, louvemos o seu santo nome com toda a alegria do nosso coração.